E o tema que me foi dado para conversar com vocês nessa tarde é: filhos são dons de Deus. Filhos são dons de Deus. Quando a gente pensa nesse termo, filhos são dons de Deus, a primeira coisa que precisa estar dentro de nós é que filhos não são direito, não são um direito, tá? Mas eu vou desenvolver isso com vocês com tranquilidade. Se a gente pensar direito, quando uma criança pergunta, papai, mamãe, como é que vem um bebê? O que é que geralmente a gente responde? Geralmente a gente conta o conto da cegonha, né? É ou não? Geralmente a gente conta o conto da cegonha. Aí algumas pessoas vão dizer assim: olha, mas você não pode mentir para a criança. Então, fala que vem de mamãe e papai, né? E aí, os mais modernos vão dizer assim: bom, vem do ato sexual de mamãe e papai. E o pior é que nem os lúdicos, nem os modernos estão corretos. Porque nenhuma relação de causa e efeito pode ter a ideia do às vezes funciona. Tá? Porque se às vezes funciona, então tem objetos intervenientes que estão interferindo nessa pretensa relação de causa e efeito que a gente faz. Eu posso falar disso com muita tranquilidade, porque no meu doutorado eu trabalhei com validação de testes psicológicos. E uma das coisas que a gente aprende a fazer em psicologia é que não existem relações de causa e efeito tão objetivas. Então é por isso que a gente está errado. A gente está errado porque, objetivamente, o bebê não vem da cegonha. E, objetivamente, também não vem de uma causalidade da relação entre o homem e a mulher. É curioso isso. Eu sei que parece uma perspectiva estranha, mas o fato é que, se assim o fosse, toda vez que um homem e uma mulher tivessem uma relação, uma criança seria gerada. É assim ou não? A melhor resposta para isso é que a vida vem do mistério. A vida vem do mistério. A vida vem do amor, do plano de Deus, do planejamento de Deus. Vocês estão entendendo ou não? Que se usa quando bem lhe aprouve, quando bem lhe interessa, quando bem está de acordo com a sua vontade, usa
da relação sexual de um homem com uma mulher. Vocês entenderam ou não? Então, a vida, a criança, ela vem de Deus. Ela vem do mistério do amor e da misericórdia de Deus. Repito, que usa da relação sexual entre um homem e uma mulher como caminho, tá? Esse mistério, ele é muito bonito, porque nos convida a estar sempre abertos. A abertura à vida é justamente isso, né? Olha, eu estou aberto a Deus. Nós estamos cumprindo essa vontade de Deus. Nós casais, casados, estamos cumprindo a vontade de Deus quando estamos abertos à vida. Porque a abertura à vida, a nossa abertura à vida, dá a Deus, por assim dizer, com muito limite no que eu estou falando, dá a Deus a possibilidade de implementar seu plano através de nós. Vocês entendem ou não? Se nós como casais estivermos sempre abertos à vida, Deus poderá, sempre que Ele entender, conforme sua vontade, que esse é o bem a colocar a vida no mundo. O que é que nos cabe? O que nos cabe é estar abertos. Então veja, um filho não é um direito. E o catecismo da Igreja Católica, ele nos dá uma orientação muito clara sobre isso, tá? No número 2378, o catecismo da Igreja Católica nos diz o seguinte: o filho não é uma dívida, é uma dádiva. O dom mais excelente do matrimônio é uma pessoa humana. O filho não pode ser considerado um objeto de propriedade. Conclusão a que levaria o reconhecimento de um pretenso direito ao filho. Neste domínio, só o filho é que possui verdadeiros direitos: o de ser fruto do ato específico do amor conjugal dos seus pais e também o de ser respeitado como pessoa desde o momento da sua concepção. Bom, isso aqui é o que fala a Igreja no Catecismo, no número 2378. Vejam bem, a Igreja está nos dizendo que o filho não é uma dívida, é uma dádiva. No meu consultório, eu já atendi muitas mulheres com uma certa obsessão à maternidade, tá? E que para isso, obviamente, saíram atrás de N modalidades de concepção, tá? E continuaram sofrendo por causa disso. Eu tenho uma querida amiga que na fertilização ela fecundou 14 óvulos. E o grande sofrimento da vida dela era que, em um determinado momento, eles precisavam implantar agora de 2 em 2, de 3 em 3, porque ela já não aguentava mais, o corpo dela
já não aguentava mais fazer a implantação, né? E ela perdia e fazia e perdia e fazia e perdia. Porque só existem duas formas de fazer isso de fazer alguma coisa quando os óvulos já são fecundados. Ou você implanta na mulher para causar um mal menor, por assim dizer. É um princípio ético chamado de não maleficência. Ou seja, eu vou fazer o mal menor possível. Tá? Ou descarta, que para nós é aborto. Vocês estão entendendo ou não? Porque vocês viram que eu acabei de ler no catecismo que para nós católicos a vida começa na concepção. E na hora que há a concepção, independente de aquele óvulo fecundado já está na vida, já está na barriga da mãe, ali já é vida para nós. O descarte dos óvulos são para nós aborto. Estão entendendo ou não? Então ou você aborta ou você tenta. Imagina que situação difícil, né? Para uma católica viver. Ela passou muito tempo para recuperar sua estrutura emocional diante de tantas coisas que ela viveu. Muito bem, filho não é direito. Na verdade, diz o catecismo, não há direito para adultos neste campo. Só para a criança, que tem o direito de nascer do amor do pai e da mãe e ser respeitado desde sua concepção. É isso que diz o catecismo. Só que tem alguns males que eu preciso falar sobre isso com vocês. Que quando nós entendemos isso, independente de você ter ou não ter dificuldade em engravidar, independente de você ter ou não ter dificuldade em engravidar, quando você tem esta ambição por ter filho, você pode cair num problema muito grande, que é transformar o filho numa coisa. E esse é um problema do nosso tempo, a coisificação. Você vê, problemas conjugais, né? Eu nem abri caixinha com o nome conjugalidade no meu Instagram. Mas quando eu abro, chove. E quando eu abro sobre qualquer outro tema, sempre aparece problemas conjugais. É impressionante. Em dezembro do ano passado, eu lancei um curso sobre relacionamentos. Não era diretamente para pessoas casadas, mas para relacionamentos. O que é que falta para que a gente possa se relacionar bem? E a primeira aula que eu dou no curso é sobre coisificação e personalização. Um dos grandes problemas que a gente encontra na clínica psicológica, na clínica terapêutica, é que pessoas estão diante de pessoas como se estivessem diante de coisas. Vocês entendem, não? E deixa eu dizer, uma das raízes disto é uma tal ambição por possuir. A gente chamaria isso de
libido possidendi. É um desejo de possuir as coisas, de ter a posse das coisas. E isso não é diferente quando a gente pensa em filhos. Vocês entendem? Isso não é diferente quando a gente pensa em filho. A gente corre um grande risco de coisificar a relação. No momento que a gente pensa que é um direito. A gente pode pensar isso para o matrimônio também, para além dos filhos. Quando eu penso, por exemplo, que é meu direito ser feliz. Veja, isso aqui está numa origem profunda das crises matrimoniais. O direito de ser feliz. Porque, veja só, no momento que você entra numa relação e você entende que você tem direito de ser feliz, você para de olhar para fora de você e você adoece. Sabe por quê? Porque o ser humano, ele tem uma característica antropológica transcendental. Vou traduzir, tá? Nós fomos feitos para fora. Eu quero que você olhe para a sua mão. Olhe para a sua mão. Você está vendo sua mão? Sim ou não? Tá, né? Agora, olha, sei lá, para o teu anel, para o teu relógio, para algum acessório que você esteja com ele. Você está vendo o acessório, sim ou não? Agora eu quero que você olhe para o seu olho. Hã? É possível olhar para o olho, não? É sim, doutor. Diante do espelho eu vejo meu olho. Não, filho. Diante do espelho você vê o reflexo do seu olho. Você não está vendo o seu olho. Quando eu mandei para você olhar para a sua mão, você não viu o reflexo da sua mão, você viu a sua mão. Quando eu mandei você olhar para o acessório, você não viu o reflexo do acessório, você via o acessório. Mas o teu olho, a única possibilidade que você encontra de ver teu olho é se você olhar no espelho, e aí sim você não está vendo teu olho, você está vendo o reflexo do teu olho. Concorda ou não? Ok. Mas existe uma situação específica em que você pode ver o teu olho. Quando você tem catarata. Já ouviram falar, né? A catarata é uma doença que atinge o cristalino do olho. E no cristalino fica então uma mancha. E quando você está ali vendo aquela mancha, você está vendo o quê? O cristalino. Portanto, você está vendo o teu olho. Daí, o grande psiquiatra austríaco Viktor Frankl, que eu falei dele de manhã, diz o seguinte, que assim como o olho são as pessoas, quando estão saudáveis, não são capazes de ver a si mesmos. Mas quando estão doentes, passam a se ver. Quando o olho está doente, ele passa a ser visto. Mas quando ele está saudável, ninguém consegue ver nada. Vocês entendem ou não? Aqui, veja, aqui é onde está o problema de você começar a dizer, a requerer direitos. Porque no momento que você passa a requerer direitos numa relação de amor, você para de olhar para fora de você e começa a olhar para dentro. Começa a olhar para você, para a sua barriga, para o que você quer. E quando você começa a olhar para o que você quer, para o que você precisa, o outro sumiu e apareceu então o objeto que pode lhe dar aquilo. Esse objeto pode ser seu marido, pode ser seu filho, pode ser seu Deus. É o objeto que pode dar a você o que você quer. Você entende ou não?
Acabou a relação de amor, meu querido. Acabou a relação de amor por quê? Porque o amor só é possível para fora. Você entende? Ele só é saudável se for para fora. Se for para dentro, ele adoece. Quando você começa a pensar nisso, você vai transformando pessoas em coisas. E existe uma diferença muito grande. O padre falava, né? Que nós não podemos amar. Eu amo. Foi que ele falou? Sorvete? Foi? Não lembro. Chocolate, né? Eu amo chocolate. E ele falava assim, mas a gente não pode amar chocolate, né? A língua portuguesa permite que a gente fala, mas a gente de fato não pode amar. Só que ele não explicou por quê. Eu vou dizer por quê. Porque ninguém pode se dar ao chocolate. Eu não posso me entregar ao chocolate. Você está entendendo ou não? Eu não posso me entregar à minha caneca, a caneca que meu avô deixou para mim. Entendeu? Eu não posso me entregar ao sapato Chanel. Entendeu? Eu não posso me entregar a isso, eu não posso me dar a isso. Sabe por que eu não posso me dar a isso? Ainda que eu queira, porque não existe por parte das coisas a capacidade de receber. Vocês entendem ou não? Não é porque eu não tivesse a capacidade de me dar a coisas fúteis, a bens inferiores. A isso a gente chama de concupiscência. Vocês já ouviram falar em concupiscência, não já? Só que a gente aprende de uma maneira errada. Eu aprendi de uma maneira errada quando era mais jovem. Eu aprendi que a concupiscência era a tendência de fazer o mal. E depois eu descobri que não. Que a concupiscência, na verdade, é a inclinação para bens inferiores. Você entende ou não? Tem uma diferença. Então veja, ainda que eu tenha capacidade de me dar a coisas que são inferiores, aquelas coisas não têm capacidade de receber. Essa é a grande questão. As coisas não têm capacidade de receber amor. Ainda que eu diga para minha caneca, eu te amo, não interessa, ela não recebe isso. Ela é incapaz de receber isso. É por isso que, quando a gente se relaciona com coisas, a palavra agora é uso e não amor. Eu uso coisas e amo pessoas. Não é bonito isso, né? Porque quando eu começo a entender isso, eu posso começar a observar à minha volta se as minhas relações são relações de amor ou são relações de uso. E se as minhas relações são relações de uso, o outro para mim é objeto. É um drama isso aqui, mas a gente precisa começar a reconhecer, porque a gente precisa começar a mudar. Sim ou não? A gente precisa começar a mudar. E a mudança é uma mudança que começa por entender qual é a natureza das coisas. Nós perdemos isso. Nós não sabemos mais qual é a natureza das coisas. A natureza dos entes, para usar uma palavra melhor, a natureza dos seres. Nós perdemos isso. E por não saber a natureza das coisas, nós nos relacionamos com elas de uma maneira, muitas vezes, ruim. Não é assim? Eu tive contato com uma jovem que disse assim, certa vez: minha mãe acabou com a minha felicidade. Eu falei,
mas o que é que sua mãe fez, minha filha? Ela prometeu que ia me dar um iPhone no meu aniversário e não deu. Ora, qual é o problema disso? Está na cara que o iPhone, na sua natureza, não tem a potência de me fazer feliz. Vocês estão entendendo ou não? Aquilo que o padre falava também, né? Olha, teu esposo não tem capacidade de te fazer feliz, tua esposa não tem a capacidade de te fazer feliz. Eu já preguei isso muitas vezes na minha vida, já dei muitas palestras sobre isso, né? Já escutei também muitas vezes. Olha, achava-se bonito dizer que se casava para ser feliz. Depois ficou feio isso, porque obviamente era mentira. Então convencionou-se uma outra frase: olha, você casa para fazer o outro feliz. E aí você começa a dar ao outro uma missão impossível, porque ele também não tem na potência dele a capacidade de te fazer feliz, filho. Só Deus pode te fazer feliz. Só Deus. Olha, teu marido, tua esposa só tem capacidade de te fazer alegre, que é um pouco diferente. Uma vez eu fui fazer um jantar lá em casa para minha esposa e fiz um jantar top de linha, como a gente diz lá na Paraíba, né? Bonitão, assim, a mesa com flores, com vela, vinho e tudo mais. Quando minha esposa chegou, que entrou, uau, sorrisão. Ela deu 2 passos e daqui dava para ela ver a cozinha. Vejam, com a velocidade que eu a fiz contente e alegre, eu a fiz triste. E é assim, não é não? Essa é a única capacidade que a gente tem, é fazer o outro alegre ou triste, tá? Que façamos alguém alegre mais vezes, que façamos aqueles que a gente ama alegres mais vezes, né? Que busquemos com toda a nossa força não fazer triste aquele que a gente ama. Agora, feliz a gente não vai conseguir nunca. É uma incapacidade, tá? Assim como aquele iPhone não podia fazer aquela menina feliz. E eu perguntei para ela: então olha, como é que o iPhone pode te fazer feliz, filha? E ela não sabia responder. Vocês entendem? Era só uma ideia. Ela não conhecia a natureza das coisas. Ela achava que podia fazer feliz. E o que era que ia acontecer? Ela ia ganhar o iPhone e ia continuar o quê? Infeliz. E aí ela ia dizer: não, então já sei o que é. Eu preciso de um Apple Watch. Não é assim ou não? Os pais que se lascam com isso, né? Aí ganha o Apple Watch e continua infeliz. Então é porque eu preciso de uma viagem para Disney. E não para. Por quê? Porque as coisas não têm esta potência nelas. Coisas são coisas. Ou elas nos servem para alguma coisa prática da vida, ou elas não nos servem para nada. Eu atendi um jovem médico lá em João Pessoa, que depois se tornou um querido amigo. Acontece muito isso comigo na clínica. Quando o processo terapêutico acaba, as pessoas ficam minhas amigas. Engraçado. Esse jovem médico chegou com uma pulseira dourada. E ele começou a contar que gostava muito de ouro. E perguntando a mim se eu via problema, né? Porque os familiares dele achavam que era compulsivo. O problema com ouro. E a gente começou a conversar. E aí ele disse: minha mãe mesmo não quer que eu ande com essa pulseira. Eu perguntei por quê, qual é o problema dela? Ele falou: é porque ela
só pode ser tirada com uma chave. E a chave fica em casa. Eu falei, então quer dizer que se o ladrão tentar te assaltar, ele te mata, né? E não consegue levar a pulseira. A não ser que ele esteja com um facão, né? Aí ele falou, Aí eu, muito indiscretamente, perguntei para ele, quanto é essa pulseira? Aí ele deu um sorriso assim, meio sem graça, né? Eu falei, fala, cara, tu já tá aqui mesmo. Já tá na terapia, eu não vou te roubar. Nem dá, né, que tu não trouxe a chave. Aí ele falou, 50 mil reais. Porque é assinada por um negócio aí, eu nem sei o que é. Aí eu olhei para ele assim, né, muito sem reagir, com surpresa, e disse, só 50 mil? Ele ficou assim, né, meio desconcertado. Aí eu falei, só vale 50 mil? E tu acha que ela agrega valor à tua pessoa? Porque eu acho que tu vales mais do que 50 mil. Tu só ainda não descobriste. E porque tu não descobriste, tu estás usando essa pulseira para achar que vale mais. Enfim, não vou contar a sessão toda para vocês, porque não é isso o caso, né? Ele também achava que aquele bem poderia fazê-lo feliz. E o que era que acontecia? Quando ele chegava em casa, que ele tirava, que ia tomar banho, ele continuava sendo aquela pessoa que não encontrava valor em si mesma e precisava das coisas para isso. Muito bem. Quando a gente conhece a natureza das coisas, a natureza dos seres, a gente começa a entender como a gente tem que se relacionar. Então vamos lá, princípio simples. Eu queria que o senhor pudesse colocar a foto. Princípio simples. Coisas são coisas. Pessoas são pessoas. As coisas são feitas para serem usadas. As pessoas são feitas para serem amadas. Tá? Então eu entendi. Eu tenho o direito de ser amado. Não, peraí, não entendeu nada. Aqui a gente só está falando de dever. Tá? Aqui a gente só está falando de dever. Você tem o dever de amar. Por que eu não estou falando de direito? Porque o direito, quando ele aparece, me fecha em mim mesmo e some da minha vista aqueles que eu posso amar. E eu passo a não distinguir mais objetos de pessoas. Elas passam a ser apenas coisas. Na foto, minha mãe, comigo no braço. Vocês conheceram a história da minha mãe hoje de manhã, né? Pode passar a próxima. Minha mãe também, comigo no braço. Nós éramos pobres e era o meu primeiro aniversário e não tinha ninguém para divertir as crianças no aniversário. Então minha mãe se fantasiou de palhaço e ela foi a animadora da festa. Eu falei para vocês extensamente hoje pela manhã sobre a generosidade da minha mãe. Minha mãe é sem dúvida, talvez uma das pessoas que eu conheci que não pensava em si. Não no sentido de que ela não tomava banho, né? A gente pensa que a gente tende a confundir as coisas todas, né? A gente está num tempo que a gente precisa explicar que a grama é verde. Não é nisso, não estou falando que não tem que se cuidar. Minha mãe não pensava em si
neste sentido de, eu tenho o direito de ser amada, de ser feliz, de ser respeitada, de que me deem isso, de que me deem aquilo. Não. Isso nem passou pela alma da minha mãe. Generosíssima. Vocês lembram o último gesto da minha mãe, né? Antes de ser entubada, ir para a UTI e 2 dias depois morrer. Foi separar a melhor comida do hospital para mim. Mas o que é que a gente está acostumado? A ter direito. A ter direito. A ter direito. Meus irmãos, posso lhes dar um conselho de amigo? Já que no auge dos meus 25 anos eu não tenho idade para dar um conselho paternal. Na vida adulta, a melhor coisa que tem é não ter direito. Quem na vida adulta larga a mão dessa ideia, desses tipos de direitos. Eu não estou falando de direito civil, tá bom? Que é de César, que é de Deus, é de Deus. Quem larga a mão na vida adulta de ter esse tipo de direito, tem uma chance gigantesca de ser grande, de ser santo. Porque largou a mão de uma coisa que na vida adulta pouco importa, que é o direito que a gente tem. Vocês entendem ou não? Primeiro ano de casado, eu e minha esposa pegou um cacete, como a gente diz lá na Paraíba, né? A gente teve uma discussão. Primeiro ano de casado, foi engraçado. Ela olhou para mim assim, né? Muito sanguínea e temperamento forte assim. Ela olhou para mim e fez: se não estiver gostando, se separe. Aí eu falei: meu bem, eu sinto te dizer, mas esse direito tu já não tem mais. Acabou para ti. No dia 4 de dezembro. Acabou para ti esse direito. Apaga da tua cabeça a palavra separação. A gente só tem uma obrigação na vida, que é dar certo. Se em algum momento os parafusos não encaixarem, tira, pensa e bota de novo no lugar certo. Mas a partir de agora é consertar, é acertar. Não é descartar. Acabou esse processo. Isso aí até o namoro. Tem gente que faz um drama com o namoro, né? Um drama com o namoro. Aí quando chegam os jovens lá no meu consultório, deprimidos porque terminaram o namoro. A primeira coisa que eles dizem: não, porque eu estou muito mal, que eu terminei o namoro. Eu digo: graças a Deus. Aí botam uma música no computador. Vamos festejar. Acabou o que tinha que acabar, meu filho. Namoro é uma instituição cuja finalidade é acabar. Ou ela acaba porque deu certo, ou acaba porque deu certo também. Aquela pessoa não era para ti. Não é assim? Deixa de drama e vai achar outro. Né? É só isso. Muito bem. Não ter direito. Se eu começar a revogar os direitos, as graças começam a aparecer. Vocês estão entendendo? Pode passar a próxima foto, tá? As graças começam a acontecer. Esse é Augusto que eu contei para vocês. Quando nasceu e foi para a UTI,
contra toda a medicina. Augusto é filho de São José. Por isso que o nome dele é Augusto José. Foi consagrado a São José. E é também filho da intercessão de Santa Giana Beretta Molla. Nesse dia, foi a primeira vez que eu consegui entrar na UTI. Eu não contei para vocês hoje pela manhã, mas a gente descobriu que Augusto tem uma alteração genética. Mandamos os exames dele para a Alemanha. E lá eles descobriram que um gene chamado FLNA, filamina A, tem uma alteração. Só que todos os resultados e prognósticos são inconclusivos, porque não existe ninguém vivo com alteração de filamina A. Então, Augusto é o primeiro modelo de alguém vivo com alteração de filamina A. Mas a gente descobriu uma coisa muito dura. Isso eu não contei, Renan. A gente descobriu que o gene que causa essa alteração é um gene materno. É um gene da mãe. É um X. Em mulheres, em bebês, meninas, é assintomático. Mas em bebês homens, dão a cardiopatia que Augusto teve e alterações cognitivas. A mulher tem 2X, né? Vocês lembram, né? A mulher tem 2X. Um desses X causa esse problema. O que significa dizer que toda a gravidez da minha esposa, se for homem, o menino tem 50% de chance de ter displasia polivalvar e alterações neurocognitivas. E aí uma geneticista que acompanhava o caso sentou com a gente e fez: fiquem tranquilos. Graças a Deus, hoje a gente pode alterar isso. Quando vocês quiserem engravidar, veja, o desejo, o direito. Quando vocês quiserem engravidar, vocês vêm aqui. E eu pego o gene, eu pego o X que está com defeito e tiro. Mas para fazer isso tem que ser como? Com fertilização in vitro. Que eu acabei de falar para vocês como era. Aí eu falei para ela: doutora, agradeço sua disponibilidade e sua genialidade científica, mas isso não é uma opção para mim e para ela, para minha esposa. Andrei do céu! E vocês vão engravidar correndo esse risco? Eu? E eu mando em nada? Eu mando em alguma coisa? Eu não mando em nada. Eu sei lá se eu vou engravidar. A pergunta que você está fazendo, que você tem que fazer para mim é o seguinte: Andrei do céu, você vai continuar aberto à vida? E a pergunta que eu vou fazer para vocês é a seguinte: uai, e eu não sou católico, não? Se eu sou católico, eu fiz uma promessa no altar. Estás disposto a receber os filhos que Deus te der?
Ora, se eu me fechar a vida agora, o Catecismo da Igreja Católica diz muito claramente que a fertilização in vitro, ela é imoral. Entenderam? Não é uma possibilidade católica. Próxima foto. Esse é Augusto. Não é Harry Potter, o menino que sobreviveu. É Augusto. Augusto José. A médica cardiologista pegou ele no braço, olhou para ele e disse: você chora. Ela começou a chorar e disse: você vai fazer os meus residentes rasgarem os livros de medicina. Augusto está com 1 ano e 5 meses, sem nenhuma alteração cognitiva. E o coração, embora com uma deformação nas válvulas, milagrosamente funciona. Mas nós temos também a história de Mateus. Mateus, filho da minha prima, Rebeca, nasceu praticamente, com diferença de pouco mais de 1 mês, nasceu com também um problema cardíaco, muito grave. Mas pasmem, menos grave que o de Augusto. Menos grave que Augusto significa dizer que o de Augusto não tinha jeito e o dele tinha 1% de chance. E quem acompanhou Rebeca aqui, algumas pessoas acompanharam, viram que eles tentaram de tudo. Passaram meses em São Paulo, no HCOR. Fizeram todos os procedimentos com os melhores médicos de São Paulo. E Mateuzinho não sobreviveu. É um mistério, não é? Aquele que não tinha chance nenhuma, está aí. E aquele que ainda tinha um pouquinho de chance, está no céu. Porque a vida é um mistério. Deus dá e Deus tira. E eu preciso entender que eu preciso viver aqui neste mundo com esta compreensão de que eu devo fazer tudo que estiver dentro do meu possível, sem ferir os mandamentos de Deus, sem ferir a vontade de Deus. E devo me abandonar naquilo que eu não tenho controle. Porque se é impossível, não está comigo. Eu não sou o sujeito do impossível. Está entendendo? Eu não tenho poder no impossível. Eu só tenho poder no possível. E é isso que eu quero que vocês fiquem no coração. Próxima foto. É isso que eu posso. Eu não posso controlar se ele vai viver ou morrer. Vocês entendem ou não? Mas eu posso botá-lo no braço. Eu posso segurá-lo. Eu posso dar a ele o que está no meu poder
poder de dar. No meu caso, eu posso protegê-lo com muitos limites daquilo que é possível proteger. Mas eu posso, botando ele no braço, dizer: filho, tens um pai. O pai que eu não tive, tu tens. Eu posso ser para ti isso. É assim? Abandonar-se diante do impossível e abraçar, e dedicar-me, e lançar-me em tudo aquilo que eu posso, e tudo aquilo que eu devo, sem reservas, sem exigências de direitos. Eu não tenho o direito de ter filho, mas eu tenho o dever de estar aberto. Vocês entendem ou não? É isso que eu tenho. O dever de estar aberto, mas não o direito de ter. E Deus me livre. Deus me livre. Se você puder, diga assim comigo: Deus me livre de ser um adulto cheio de direitos. Amém? Porque se você for um adulto cheio de direitos, meu irmão, você vai bater na porta do meu consultório, porque você vai ser um infantiloide, todo frustrado com as coisas que você não conseguiu alcançar, com as coisas que você não conseguiu conquistar. Santa Catarina de Sena foi a 25ª filha. 25ª filha. Imagina se os pais de Santa Catarina de Sena, uma das grandes mulheres da igreja. Santa Catarina de Sena, ela teve uma graça profunda de Deus Pai falar com ela. Vocês estão entendendo? Tem um livro chamado Diálogo, onde ela vai escrevendo aquilo que Deus Pai está falando para ela numa experiência mística. Santa Catarina de Sena, uma grande santa, grande, foi a 25ª filha. Se os pais tivessem parado na 24ª, eles não tinham tido uma santa na família. Mas também tenho certeza que eles não ambicionaram 25 filhos. Não estava no desejo. E deixa eu dizer uma coisa que me veio agora ao coração. Isso é uma das coisas que separa casais. Essa coisa de desejo de filho. Então quando me perguntam assim: Andrei, você deseja ter mais filhos? Eu digo: meu irmão, sério, assim, desculpa, eu nunca me fiz essa pergunta. Porque essa pergunta faz com que eu corra um grande risco de me afastar da minha esposa, porque eu vou me voltar para essa ambição de ter mais um, ou de ter o primeiro, ou de ter o segundo. Mas eu não casei com filhos, eu casei com uma mulher, e prometi que eu ia com ela até a morte. Casamento é como andar de ônibus, né? Eu sou o motorista, minha esposa é a cobradora. Ela cobra mesmo. No meio do caminho, várias pessoas começam a subir nesse ônibus. São os filhos, os agregados, os netos, né? Mas sabe o que acontece? Todo ônibus volta para o ponto final só com o motorista e o cobrador. Porque as pessoas descem no meio do caminho.
E motorista e cobrador correm um risco brutal de se entregarem tanto aos passageiros que vão chegar no ponto final como desconhecidos. Não façam isso. A igreja só perguntou a vocês se vocês estariam abertos a receber os filhos que Deus lhes der. Ela só perguntou se vocês estavam abertos. Caminhem juntos, olhando um para o outro, sem ambições, sem se arrogar direitos, nem de filhos, nem de coisa alguma. Todo dia eu sento na mesa na minha casa e olho para minha esposa. A gente fez um combinado de erguer 3 altares em casa: o altar da oração, o altar da mesa, o altar da refeição, que a gente chama também de altar do olhar. Porque muitas vezes ao longo do dia, só numa refeição é que a gente consegue parar e olhar nos olhos do outro, né? Porque no resto do dia a gente está fazendo tanta coisa que a gente fica só cruzando. E quando eu paro na mesa, muitas vezes eu paro e fico olhando para ela. E na minha cabeça vem uma palavra. A minha esposa é um projeto que eu preciso ajudar a se concretizar. E todo dia eu pergunto: qual é o próximo passo? Qual é a próxima peça que eu posso ajudar a montar? Eu não quero mais perder tempo olhando para mim e reclamando porque ela não está ajudando a montar as peças da minha vida. Eu quero ajudar a montar as peças da dela. E eu sei que no dia que eu morrer, eu vou estar muito satisfeito com os deveres cumpridos e com as tarefas acabadas. Amém. Amém? Diga para quem está do seu lado assim: seja forte. O mundo está fazendo de você um fraco. O mundo está fazendo de você uma criança mimada, que quer um monte de coisa, que põe a força em querer coisas. Pode dizer. Seja forte. Seja adulto. Na vida adulta, repita comigo, na vida adulta, a prevalência absoluta é dos deveres. E o homem e a mulher maduros chegarão no final da vida sem tarefas inacabadas. Vamos cantar junto assim? Posso, tudo posso.